11h34, na viradinha do relógio, a gente vai mudar completamente de assunto, porque parece que aqui em São Paulo e em alguns outros estados, a gente vai terminar a semana derretido, viu? Vai fazer um calor, tá chegando uma onda de calor aí, cada vez mais frequente, inclusive, né, Sabino? Pra gente entender o que tá acontecendo, para que o clima fique tão intenso assim, né? Às vezes muito frio, às vezes muito calor, uma mudança drástica que vem acontecendo, né? Semanas muito geladas, semanas muito quentes. Nós vamos conversar com o Tércio Ambrizzi, que é professor e presidente do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Tudo bem, professor? Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, professor. O que está acontecendo, hein, Bom professor? dia. Porque a gente não consegue mais entender por que uma semana é tão quente, a outra é tão gelada, essas mudanças tão drásticas no clima. Aliás, deixa eu só citar um exemplo aqui. Provavelmente não tenha nada a ver com isso, mas Uhum. só uma curiosidade. Ontem estava um calor infernal, né, em São Paulo. Calor forte e tal. Bom, aí eu fui para uma reunião na região do ABC e saí da reunião no final da tarde. Rapaz, estava batendo um vento frio ali que eu fiquei com frio, Hoje viu? eu saí de casa umas 6h15 da manhã, tava um frio. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu de ontem pra hoje? Mas acho que isso não tem nada a ver. Vamos voltar à Muito. pergunta do Lupato, professor. Desculpa, obrigado. Não, tranquilo, Marco. Bom, na verdade, nós temos uma memória muito curta, tempo e clima, né? Você não lembra exatamente o que aconteceu semana passada, está muito mais presente nos dias de hoje, o que está acontecendo hoje. Ah, não, essa parte. Você acha que tá com um probleminha aí, né, no áudio do professor, mas ele falava de memória curta, Sabino. Quando mexe com o clima, o tempo, às vezes fica marcado, né? Não, e é uma questão de milhões de anos, né, que são É. estudados. Então, às vezes, a nossa memória é muito recente mesmo. Por isso que a gente trouxe um professor para nos dar essas explicações. A gente acha que o clima está mudando demais, a gente está estranhando demais, mas de repente tem uma explicação aí muito mais técnica que não está ao nosso alcance. Por isso que a gente traz especialistas aqui, como a gente trouxe agora há pouco um especialista de segurança pública. Não adianta a gente ficar palpitando aqui sem ouvir os especialistas, né? Vamos tentar de novo aqui com o professor Tércio Ambrizzi. O senhor está ouvindo bem a gente? Eu estou ouvindo bem. Pensei que vocês estavam me ouvindo também, tranquilo? Agora a gente está ouvindo melhor o Agora senhor. sim. Continue. Ah, bom. Bom, não, o que eu estava dizendo é que muitas vezes nós temos memória para tempo e clima, né? E você só repara o que está acontecendo agora. O fato é que essas ondas de calor, elas sempre existiram, né? Elas acabam correndo, particularmente nas estações de transição, ou seja, outono, primavera, e muitas vezes na estação de inverno. Nós sentimos muito menos no verão, porque já está quente. Então, se é um dia um pouquinho mais quente, você quase não repara. O fato é que nós estamos em verão, semana que vem nós entraremos no outono, e essa já é uma outra onda de calor, né, que está nos pegando aqui antes de terminar o verão, e está tendo esse contraste muito grande, né? Do ponto de vista de clima, né, o que nós temos observado, e isso é medido, é que essas ondas de calor elas têm estado muito mais frequentes. E provavelmente isso tem uma relação muito grande já com o fato da atmosfera ter estado muito mais quente em função, né, da própria evolução humana, com efeito estufa e outros. Então, na verdade, o que nós estamos sentindo é algo que não é de todo anormal, mas o fato de nós ainda estarmos no verão e passar por essas ondas de calor muito mais intensas, isso é algo mais recente, né, e que aumentado com uma frequência muito grande. Nesse sentido, professor, então não dá para fazer qualquer previsão mais catastrófica do ponto de vista do nosso inverno. O inverno não vai ser mais rigoroso ou menos rigoroso. Nós estamos numa média, é isso? Não, o inverno, na verdade, o que está acontecendo, até em função do aquecimento da atmosfera, que tem ocorrido de uma forma muito mais intensa, todos nós temos acompanhado pela mídia e outras divulgações, é que nossas manhãs têm ficado cada vez mais quentes.
Pode parecer que não, mas os dados indicam que as nossas madrugadas, a temperatura média dessas madrugadas tem. E como você tem aumentado também essas ondas de calor, você tem aumentado também a temperatura ao longo do dia e aquela temperatura máxima. Então, para esse inverno, onde você provavelmente não vai ter algum evento significativo, né? Nós estamos aí com aquele evento do El Niño, aquelas águas quentes do Pacífico que estão desaparecendo e provavelmente vai dar origem a um outro sistema, né, fenômeno chamado Laninha. Ela ainda não vai ter força suficiente para estar influenciando no inverno, provavelmente mais para o fim do ano. Dessa forma, né, o nosso inverno, em princípio, vai ser típico. Só que dentro desse típico, nós estamos cada vez mais ondas de calor e cada vez mais temperaturas mais altas de manhã e no final da tarde. E com isso a gente acaba sentindo muito mais um inverno muito mais quente do que eventualmente a gente estava acostumado. Interessante, quer dizer, vai ser um inverno de temperaturas amenas ou altas durante o dia e temperaturas mais baixas à noite, amplitude térmica maior, é isso? Isso exatamente. Por quê? Isso ocorre muito, particularmente até no inverno, porque quando você tem menos umidade, você menos nuvens, de noite a superfície costuma ter calor. Então você esfria, né, de baixo para cima. Né? Tanto é que a famosa geada, né, não é que ela cai, é que, na verdade, você resfria o chão muito mais intensamente do que o ar que está acima. E, portanto, você acaba tendo temperaturas mais baixas. Né? E, às vezes, com a passagem de algum sistema frontal, né, alguma frente fria, os ventos giram ali na costa brasileira, né, na costa do sul, particularmente em São Paulo, e você tem vento muito mais frio vindo de ano aqui na nossa direção. É por isso que quando você disse que saiu da região e estava mais frio no final da tarde, é essa brisa que entra aqui em São Paulo no final da tarde, que já estávamos acostumados. Antigamente, grava. Hoje, por causa da bolha de calor, idade, né, essa umidade ela evapora e, portanto, você até sente o frio, mas não sente mais a umidade. Está boa. Podemos tentar, Guilherme Oliveira, o contato com o professor por telefone, porque o que ele está dizendo é interessante, inclusive explicando um pouco desse clima aqui na capital paulista, mas está cortando um pouco, acho que pode ser um problema na internet, professor que estava conosco aqui em áudio e vídeo. Mas o interessante, ele falando sobre um inverno talvez um pouco mais quente, é essa mistura das estações, sabe? A gente não tem mais, né? No Brasil nunca teve, né? Um inverno muito gelado, um verão sempre muito Sabe quente. que eu falo isso pra minha mulher, né? Eu morro de frio no inverno em São Paulo. E ela fala, você não sabe o que é inverno, ela morou no exterior, você não sabe o que é inverno, tira sarro e tal. Mas eu fico apavorado com o inverno de São Paulo. Eu não gosto nem um pouco Mas do sabe frio. o que é, nem Pato? pouco. É que no exterior eles têm calefação dentro das casas. Então eles entram nos ambientes, está gostoso. Não, mas... Quando chega à noite em São Paulo, aquela casa tá gelada para você dormir, para você sair do banho, é complicado. Não, mas eu não consigo, por exemplo, andar na rua no frio. E no exterior é frio do mesmo jeito na rua. Eu não gosto, eu acho que eu viveria mal, viveria triste. Se eu estivesse num lugar onde, por exemplo, neva durante boa parte do inverno, mas é de cada um, né? Eu conheço muita gente que gosta e gosta bastante também. Professor, vamos lá, agora por telefone acho que tá melhor o áudio. É isso. Vamos lá. Professor, a gente falava aí de inverno, verão, temperaturas, mas eu queria tocar com o senhor também de alguns fenômenos que estão acontecendo, né? Esses ciclones no sul do país, as chuvas intensíssimas no sul do país, até mesmo em São Paulo, em alguns dias específicos. É lógico que a gente sempre teve enchente, sempre teve chuva forte em São Paulo, mas dá a impressão, de novo, pode ser memória curta, mas dá a impressão que esses fenômenos estão mais intensos ou não? Estão sim, Marco. Na verdade, esse ano foi um ano que nós tivemos um El Niño muito forte. El Niño é aquele aquecimento das águas ali no Pacífico e ele efetivamente modifica a circulação de ventos, né, e intensidade desses ciclones. Então, no sul do Brasil, eles ficam mais intensos quando você tem o El Niño. Nós já temos também, né, associado até ao aquecimento da atmosfera, os oceanos muito mais quentes.
Aí você junta os dois, você acaba reforçando muito a intensidade desses ciclones e, portanto, né, esse volume de chuvas muito intensos que nós temos visto, particularmente no sul do Brasil. E note que até o ano passado, né, até o início desse ano, o reverso ocorre efetivamente no Nordeste e na Amazônia. Né? Por quê? Exatamente por causa desse fenômeno. Né? Então isso realmente tem ocorrido e ele tem ocorrido com mais frequência, com uma intensidade maior, até porque você soma o próprio El Niño com esse aquecimento a mais que tem na atmosfera, que acaba fortalecendo esses sistemas. E qual que é a tendência para os próximos anos, aí pensando a longo prazo também, em relação à temperatura, a fenômenos naturais, a tudo? Olha, a tendência é de nós aumentarmos a frequência desses sistemas. Né? Tem um estudo, dentro do relatório do IPCC, que é aquele painel intergovernamental de mudanças climáticas, que ele claramente mostra que à medida que você vai aumentando a temperatura média do planeta, você vai aumentando a probabilidade de ocorrência de eventos extremos. Então, se nós continuarmos a aumentar a temperatura média do planeta, e veja, o ano passado a temperatura média ficou em quase 1,2 graus, né? E nós estamos discutindo aí, desde Paris, que a temperatura fica em torno de 1,5, máximo 2. Então, nós já atingimos 1,2. Com 1,2, eventos que costumavam acontecer uma vez a cada 10 anos, já começam a ocorrer 2 a 3 vezes. Né? E, portanto, se nós continuarmos aquecendo, a tendência é que esses eventos continuem ocorrendo com uma maior frequência e provavelmente com maior intensidade. 11h45, queria agradecer ao professor Tércio Ambrizzi, que é presidente do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Obrigado pela participação, um abraço para o senhor. Obrigado, professor. Muito obrigado para vocês e um bom dia aí. Bom dia. Tchau, tchau.